A nossa mensagem desta noite tem como tema, Priscila, família, a base para uma construção de uma vida plena. O mês de maio, nós geralmente celebramos o mês da família. E este é um tema muito complexo, falar sobre família hoje no século XXI. Mas um desafio para a igreja, porque a gente sabe que é uma instituição criada por Deus e nós, como seus servos, devemos mantê-las firme, a chama acesa, porque sabemos que a família é extremamente importante para a formação e o caráter de todos nós, da sociedade em geral, e é ali o berço de tudo, não é verdade? E para que nós venhamos a falar sobre esse tema, eu trouxe como reflexão nesta noite a mensagem da palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Isso. Que fala o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de imensa bondade, te agradecemos, ó Pai, por tua palavra revelada nesta noite. Te rogamos que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que os nossos corações estejam como terra fértil a receber esta semente e multiplicá-la para o louvor e glória do teu nome. Assim te oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. É uma mensagem forte, mas eu confesso para vocês que na medida da mensagem a gente vai sentindo mais o que Deus quer falar para os nossos corações. Falar de família é um tema muito sensível, né? Nós vivemos uma diversidade de denominações de família, mas aí, o ponto principal é entendermos que a família é um projeto de Deus e que a família não é perfeita, como muita gente às vezes acha que é e tenta pintar aquele quadro de que existe a família perfeita. E também acha que existe um modelo de família, não é verdade? E isso também é uma utopia, não é? A família é um grupo de pessoas, né? Aqui nós somos a família de Deus. Nós não temos vínculos consanguíneos, mas aqui nós temos uma consequência de pensamentos e visão que visa o reino de Deus. Então somos uma família, a família de Deus. O conceito de família para a sociedade é uma instituição de extrema importância para o desenvolvimento do caráter humano. É através da família que os personagens, as pessoas, os seres humanos têm a oportunidade de ter suas principais e primeiras experiências interpessoais. É através da família onde o amor é manifestado. É através da família que nós temos a primeira experiência, o amor genuíno. É que nós passamos a entender a importância do amor. É a partir do amor que nós conseguimos entender a essência divina, a essência de Deus. Então, todas essas circunstâncias e todas essas formas diversificadas de denominar a família sobrepõem a criação específica de Deus, que criou a família com um propósito específico de glorificar o seu nome e de exaltar o seu nome. Então é na família que nós recebemos ensinamentos, proteção, recebemos amor genuíno e, sobretudo, desenvolvimento das relações interpessoais. Ao longo da história, a família sempre foi e sempre esteve dentro dos propósitos divinos, né? E sempre foi uma base para o desenvolvimento
físico, mental e espiritual de todo ser. É aqui onde nós forjamos os nossos caráteres, é aqui onde nós fomentamos as nossas relações, onde nós definimos, de fato, a nossa postura comportamental diante da sociedade. É aqui onde se constrói tudo. É nesse cenário da família que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, refletirá para uma sociedade. E, obviamente, que seja um instrumento para louvor e glória de Deus. Porque na família, os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos dentro dos princípios e parâmetros bíblicos. Para quê? Para que essa criança, quando cresça, não se desvie dos caminhos do Senhor. E essa criança, conhecendo os princípios e os parâmetros divinos de Deus, consegue promover um impacto social positivo. Porque onde há a essência de Deus, há paz, há amor, há vida, há esperança. Então lembre-se, se você pretende, se qualquer organismo, instituição pretende destruir uma sociedade, ele afetará principalmente a família. Porque ele sabe que é na família que se constrói um cidadão. É na família que se forja o caráter. Então, o que acontece? Quer destruir uma nação? Ataque a família. Então, por isso que Deus sempre criou toda a sistemática, todas as estratégias para proteger a família. Aí, quando nós verificamos que Deus, põe lá o tema novamente, quando nós entendemos que a família é a base para a construção de uma vida plena, quando nós pensamos em vida plena, se nós temos um comportamento egocentrista, nós vamos achar o quê? Que a vida plena é, eu vou ter as melhores escolas, eu vou ter os melhores trabalhos, eu vou ter a melhor carreira, eu terei as realizações pessoais, os meus sonhos de consumo. Isso é uma filosofia egocêntrica. Mas o nosso contexto aqui, o nosso interesse é fomentar sobre o cristocentrismo nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. E quando nós temos Cristo como centro das nossas famílias, a nossa proposta é diferente. Nossa proposta é diferenciada. Nós buscamos as realizações de Cristo, nós buscamos cumprir os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a nós mesmos. Nós passamos a praticar a honestidade, a generosidade, o perdão, exercer a obediência a Deus, que sobrepõe a todas as nossas vontades pessoais. Então veja que cenário e desafio como cristãos nós temos de introduzir nas nossas famílias. Mas isso é possível. Talvez você olhe, Senhor, eu sou tão imperfeito. Senhor, eu não tenho capacidade. Mas a palavra de Deus, ela nos auxilia. O Senhor, ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, das adversidades, das dificuldades. Então, nós não precisamos nos quedar assustados nem atemorizados. O texto que nós lemos nesta noite, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, nos chama a uma atenção na parte B, né? Que quem não cuida, né? Quem não zela pela sua família, negou a fé. É algo muito forte. Negou a fé e é pior do que o infiel. Aí nesse contexto histórico que foi escrito, Paulo escreveu as cartas ao Timóteo, entendendo todo esse contexto histórico da vida de Timóteo, do seu ministério, do início do seu ministério, e o propósito de Paulo promover para Timóteo ali todo o conhecimento de vida, expressar todo o conhecimento de vida para a igreja de Éfeso. O desenvolvimento da igreja de Éfeso foi mostrar
para aquela igreja a importância da família. Talvez ele trouxe aqui duas palavras fortes, né? Negar a fé e a infidelidade, que são dois contextos extremamente fortes para aqueles que servem a Deus e para aqueles que buscam os propósitos de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele enfatizou a importância do zelo e do cuidado da família. E nos chama a atenção com duas análises comparativas, né? Uma é da negação da fé e a outra é da infidelidade. Dois temas duas palavras fortes, todavia importantes. E quando a gente pensa nessas duas palavras, da negação da fé, e a gente busca uma experiência bíblica para esse contexto, nós conseguimos ali, como prova de negação de fé, o exemplo de Pedro, no momento em que Pedro estava ali, diante dos guardas, quando Jesus estava prestes a ser preso e ser crucificado, foi pego ali pelos guardas, Jesus foi preso pelos guardas do templo, por ordem do Sinédrio, no Getsemane, e logo após aquela última ceia, Pedro negou a Jesus 3 vezes, que não o conhecia. Ora, Pedro era alguém que era um apóstolo que já andava com Jesus há 3 anos. Ele tinha um vínculo de intimidade com Deus. E andou ao lado de Jesus e estava sempre a prometer, a perguntar, a responder, a questionar, tudo em favor do mestre. Mas o temor, o medo de ser preso, fez com que Pedro negasse a Jesus. E o negou 3 vezes. Mas, apesar de tudo isso, houve uma característica extremamente positiva de Pedro. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter negado a Jesus. Arrependeu-se de coração. Foi um arrependimento tão expressivo que Jesus o perdoou. Então, apesar de todas as circunstâncias e limitações de Pedro, Pedro foi perdoado. Mas tem um outro exemplo de infidelidade. E quando a gente fala de infidelidade na Bíblia, nós podemos ver o exemplo de Saul. Saul foi um rei em Israel. E ali, Saul desobedeceu a Deus. Saul era um homem que buscou seus próprios interesses. Saul desfrutou das suas vontades. Saul buscou a ajuda das pessoas erradas. Saul fez as escolhas erradas. Saul foi arrogante. Saul foi autossuficiente. E sabe qual foi a consequência de Saul? Saul morreu na guerra contra os filisteus, com quem ele mais temia. E nesse contexto de Saul, nessa história de Saul, foi uma história trágica e relata ali em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 1. Crônicas 10, de 13 a 14, que diz: Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar o médium em busca de orientações, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu seu reino a Davi. O que é que acontece nesse contexto aqui? Saul estava ali, veja o cenário de guerra, vendo seus 3 filhos mortos. Ele não suportou de ver aquela situação. Ele falou assim: eu não vou ser morto por esse povo, pelos filisteus. Mas ele tinha visto ali a cena dos seus 3 filhos mortos, sua família ali destruída. E ele falou assim: olha, pegou o escudeiro dele
Mata-me, porque eu não vou suportar ser morto pelos filisteus. O escudeiro não obedeceu a ordem dele e ele pegou uma faca contra si e ficou em sua barriga. E ali morreu. O escudeiro, vendo toda aquela tragédia, também morreu da mesma forma. Então vejamos o fim daquelas pessoas que se sentem autossuficientes, daqueles que não estão submetidos a Deus, daqueles que buscam os exemplos das pessoas erradas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, gente, a autossuficiência não nos leva a lugar nenhum. Nós carecemos da graça de Deus. Nós somos criaturas, feituras de Deus, chamados para cumprir um propósito. E dentro desse contexto aqui, de 1 Timóteo 5,8, o que é que importa entender? A atitude de Pedro, como quem negou a fé, mas se arrependeu. E a atitude de Saul, como um traidor, um infiel, que desobedeceu a Deus e sofreu suas consequências. E nós estamos aqui nesse contexto. Todos nós erramos, mas somos beneficiados pela graça de Deus, né? E quantas vezes, ora nós estamos como Pedro, indecisos, negando ouvir a voz de Deus, nos esquivando de ouvir a voz de Deus, e ora estamos como Saul, achando que somos autossuficientes, que não estamos nem aí para nada, vamos andar conforme, como se diz, conforme a banda está tocando, e não temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo será simplificado. Que a palavra de Deus nos assegura que é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E eu conclamo aqui um desafio, né? Porque a grande problemática que nós vivenciamos hoje na família é que muitos de nós estamos negligenciando o nosso papel na família. Deus foi muito claro e nos delegou algumas atividades, como pai, como mãe, como filho, como filha. E nós temos isso bem delimitado na Bíblia, na palavra de Deus. E muitas vezes o que é que acontece na sociedade hoje? Nós estamos invertendo esses valores. E quando nós invertemos os valores estabelecidos por Deus, nós entramos em caos. Nós entramos em caos relacional, nós entramos em caos na nossa identidade, e isso traz uma prejudicialidade a uma estabilidade familiar. Então é extremamente importante nós estarmos voltados a cumprir a vontade de Deus e a estar ali no centro da vontade de Deus. Ora, Pedro negou a Jesus, mas voltou-se para Jesus. Saul foi infiel a Deus e foi morto tragicamente pelas suas escolhas. Nós estamos hoje aqui e nós podemos aqui escolher a caminhar como Pedro ou caminhar como Saul. Temos toda a liberdade. O Espírito Santo de Deus não nos imputa nenhuma restrição mediante as nossas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio. Todavia, em quem nós colocaremos a nossa confiança? Em quem nós colocaremos o cuidado da nossa família? Nas mãos de quem nós estamos colocando aquilo que é mais precioso? Estamos deixando aleatoriamente? Estamos caminhando conforme a mudança da sociedade? Ou estamos comprometidos em utilizar a nossa família para a glória de Deus? Estamos sendo diligentes com
com os nossos familiares, com todos os membros da nossa família. Pedro, quando estava ali naquele momento, ele foi emocionalmente precipitado. Quando ele chegou a dizer assim: Jesus, eu vou contigo até na prisão, até quando morrer. Até se o Senhor morrer, eu vou com o Senhor. O que aconteceu, Pedro? O que Pedro fez? Negou a Jesus. Né? Aquela descompensação espiritual, emocional de Paulo, de Pedro, fez com que o mesmo negasse a Jesus. Né? Apesar de, ele negou a Jesus. Apesar de dizer e prometer, mas negou a Jesus. Muitas vezes, ora nós estamos como Pedro, que foi negligente na oração. A palavra de Deus diz que em Lucas 22:45, Pedro foi negligente no tempo que Jesus reservou para que orasse com ele. Quando o cristão negligencia a oração, ele está fadado ao erro. E ali nós encontramos em Pedro as falhas dele para o cumprimento daquilo que Deus o delegou. Assim também, ora nós estamos como Pedro, violentos, porque achamos que é com sangue, é com força, é com violência que a gente vai resolver o problema da nossa família, mas é desse jeito que é a proposta do Evangelho. A gente quer pegar no pescoço, né? Mas essa não é a proposta do Evangelho. Por incrível que pareça, a gente vai bater, mas não é a proposta do Evangelho. Porque, olha, Pedro, naquele momento, para defender Jesus, cortou a orelha de um soldado romano. Aí Jesus, calma, Pedro, não é dessa forma. E às vezes a gente está como Pedro, querendo resolver do nosso jeito, peleando, como diz o hispano, brigando, vencendo do nosso jeito. E daí o que acontece? Chega Jesus e diz: para, que não é desse jeito. A proposta da família não é para isso. A proposta da família é para manifestação do amor de Deus. A nobreza do amor de Deus. Se eu não consigo amar quem eu coloquei aqui, em quem eu geri, a quem mais eu amarei? Veja que vínculo forte, não é? Veja que vínculo significativo que nós temos na relação com Deus. Pedro também seguiu a Jesus de longe, porque ele ficou com medo de ser preso. Então ele disse: olha, eu não conheço esse não. Mas os soldados diziam: mas você fala a mesma língua que ele. Não, olha, vocês estão confundidos, não tem nada a ver. Eu não conheço ele. E muitas vezes estamos como Pedro, falando com Jesus assim de longe. Eu conheço Jesus de longe, deixando de manifestar a glória de Deus através da nossa vida, porque somos igreja, onde quer que estejamos, onde eu estou, eu sou igreja, que ainda que eu não fale, mas o meu comportamento cristão, minha conduta cristã, diz quem eu sou, fala do amor de Deus. E daí, Pedro, naquela circunstância de medo, de temor, disse assim: não conheço. E muitas vezes a gente está deixando de propagar Cristo. A gente está se esquivando da responsabilidade do desafio delegado ali, para nós cumprirmos esse Evangelho. E muitas vezes, quando nós seguimos Jesus de longe, sabe onde é que a gente vai parar? Assim como Pedro parou na roda dos escarnecedores, desconhecendo totalmente Jesus, descredibilizando o propósito de Cristo. E é assim que acontece quando nós nos afastamos. E é isso que acontece quando nós estamos seguindo Jesus ali em cima do muro. E Deus tem uma proposta incrível para cada um de nós. Deus tem um plano para a sua família extraordinário. Os planos que Deus tem para a nossa família é além do que nós podemos imaginar.
Quando você olha para o seu filho, quando você olha para a sua filha, quando você olha para o seu neto, para o seu esposo, o nosso dever é de profetizar bênção. E nós estamos murmurando. Eu, como mulher, biblicamente tenho autoridade, como uma mulher sábia, de edificar a minha casa. Mas às vezes eu estou como uma tola, destruindo os alicerces, fulminando o empoderamento do meu cônjuge, deixando de profetizar a bênção para o meu filho, deixando de orar pela minha família, deixando de sonhar os sonhos de Deus. Gente, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Quantas vezes a gente canta aqui? Os sonhos de Deus são maiores que o meu, Ele vai fazer o melhor para mim. E muitas vezes no âmbito espiritual não estou enxergando isso. Eu estou limitando a operação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho autoridade que me foi dada para desempenhar sabedoria na minha casa. No meu lar foi delegado para mim. Deus delegou para o homem ser o cabeça. Então você tem que ser um cabeça competente. Porque o plano da família está na sua mão. Se aqui não der certo, eu tenho o plano A, o plano B, o plano C, mas eu estou segurando ali a barra. Aí tem mulher que quer ser ingerente, aí quer se meter no papel do homem, o homem quer se meter no papel da mulher, aí inverteu tudo. E daí, às vezes, a gente não consegue ver aquilo que Deus quer, porque a gente está com inversão de valores bíblicos estabelecidos por Deus. E aí a gente vai levando, achando que está tudo bem e está tudo mal. Lá na frente o problema vai surgir. Quando eu tiro o poder e a autoridade do meu marido, quando eu quero resolver o que é para ele resolver, eu estou deixando de empoderá-lo na minha família. Quando eu deixo de elogiar o meu marido, quando eu deixo de falar coisas que é para fortalecê-lo, como um provedor, o homem sai de casa. O homem vai prover o lar. Eu vou dizer que ele é um emprestado porque ele não sabe fazer nada. O que é que esse homem vai ser? O que é que esse homem vai promover? O que é que ele vai prover? Coisas boas? Se eu que sou a sábia, que estou ali disseminando o que é espiritualmente é para disseminar o bem, estou disseminando ali a dissensão, a divisão, a murmuração, não vou chegar em lugar algum. E com isso, eu vou desconstruindo o plano de Deus. Então vejam só, como é grave e como isto é extremamente importante para que nós venhamos a ter essa conexão com Deus. Que a sabedoria vem de onde, gente? Vem do alto. Não tem conselho que supere a oração e a leitura da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Mas às vezes eu prefiro ouvir um conselho de um ímpio do que ter um relacionamento com Deus, buscar em oração, entregar a Deus em oração e ler a palavra e cumprir o que está na palavra. Aí eu complico tudo. A coisa não acontece. A culpa é de Deus? A culpa é nossa. Temos que ser autorresponsáveis. Temos que entender que toda ação tem uma reação. Temos que entender que tudo é consequência. E se alguma coisa está errada, eu não sou o dono, nem nós somos os donos da verdade. Podemos estar submetidos a ouvir a voz de Deus e redirecionar toda a situação, porque nada está perdido. Nada está perdido. Então Pedro se arrependeu nas suas fraquezas e tornou-se um grande apóstolo. Então,
assim como Pedro, que se arrependeu das suas fraquezas e suas limitações. Vamos nos desafiar a entender as nossas fraquezas, a entender as nossas limitações. E aquilo que eu e você não podemos fazer, nós recorreremos em oração a Deus. Porque Pedro, quando fugiu de Deus, caiu aonde? Na roda dos escarnecedores. E ao invés de fugir de Deus, vamos priorizar o reino dele? Porque é promessa, viu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Isso é princípio. É princípio da palavra de Deus. Não é uma poema que eu estou dizendo a vocês, não. Isso é princípio e isso se cumpre. E leve sua família para a igreja. Construa a sua estrutura na igreja. Construa tudo. A base da família seja Deus. Que a base da sua família seja a rocha. Porque quando vier os ventos, os vendavais, os tornados, o que vai acontecer? Ela vai ficar o quê? Firme. Ela será inabalada. Ao invés de ir lá fazer feito Pedro fez, cortou a orelha do soldado romano, vamos manifestar o amor. Olha, ele está perdido, nem sinto mais amor. O jeito é deixar. É esse jeito, gente. É esse jeito para quem entrega os problemas na mão de Deus. É abandonar? É deixar? Nosso desafio é buscar o mecanismo de Deus para restaurar a relação. Para pedir aquilo, porque o amor não vem de mim, não. Nem o amor vem do meu cônjuge, não. Nem o amor vem do meu próprio filho. O amor vem de Deus. Se eu não tenho uma conexão com Deus, esse amor não é genuíno. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é amor. Porque o amor genuíno vem do alto. Eu não tenho capacidade de gerar o amor, não, de forma alguma. Então lembre-se, se o Senhor não edificar a sua casa, se você não entregar o cuidado do seu lar ao Senhor, em vão vocês trabalham. Que a Bíblia diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque a palavra de Deus também nos assegura que é meu, somente meu, todo o trabalho. E sabe qual é o meu trabalho e o teu? Vocês sabem? Descansar em Deus. Então, por que te abate, ó minha alma? Espere em Deus. Por que está abatida a minha alma? Porque eu não estou esperando em Deus. E a proposta do Evangelho é a proposta de esperança. Então, eu preciso semear a esperança no meu coração. E se eu não tenho, eu tenho que buscar de quem? De Deus. E a oração? É o canal. É a conexão. A oração é a conexão com Deus. Não existe outro caminho. Nem eu ser boazinha. Eu não tenho bondade. Nós não temos bondade. Mas vem de Deus. É Deus que promove isso. Então, ao longo de toda a história, Deus sempre demonstrou zelo e cuidado pela família. Para que ninguém caia naquilo que está previsto ali em 1 Timóteo capítulo 5, 8. Olha, Deus esteve com a família e Deus constituiu tudo, desde o princípio. Desde quando ele olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. E assim se fez. Deus permitiu que Adão e Eva se constituíssem a primeira família da terra. Consequentemente, posteriormente, o que aconteceu?
A bênção de Abraão. Abraão e Sara receberam um filho, ainda velhos, quando ela era estéril, porque Deus tinha um propósito. Deus estava naquele negócio. Deus estava provendo a bênção sobre as famílias. Josué, um guerreiro de Deus, homem batalhador, temente a Deus, chegou um momento que ele falou assim, Israel, o povo ali sempre estava ali se levantando, vou adorar esse Deus, vamos por esse caminho. Josué disse, epa, parou aqui. O que é que Josué diz? Josué 24:15 diz, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e minha casa serviremos a Deus. O mundo pode dizer para você, olha, isso é bobagem, não faz do teu jeito, vai seguindo conforme a banda toca. Faça feito Josué. Se posicione com propriedade e autoridade e diz, pode estar esse rebuliço todo aqui em relação à família. Um diz que isso é certo, outro diz que isso é errado. Delimite, diga, decrete, determine que você e a sua casa servirão a Deus. Amém? Entregue a sua família nas mãos de Deus. Não importa a circunstância que vocês estão vivenciando, que vocês estão enfrentando, para Deus não há impossível. Não há impossível para Deus. Não negocie os valores da sua família. Não negocie a preciosidade que tem na sua família. O brilho, a oportunidade, a manifestação da glória de Deus que tem na sua família. Não permita que nada destrua a sua família. Proteja a sua família. É uma responsabilidade sua. Não se contamine com aquilo que o mundo diz. Em Romanos 12:2 diz assim, olha, pode estar aí o vendaval que seja, mas não se amolde ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de quem? De Deus. Quando nós desconectamos com esse mundo e conectamos com Deus, Deus proporciona coisas maravilhosas para as nossas vidas. Se crerdes, verás a glória de Deus. Então, eu desafio você a crer nessa noite. Não sei qual é o seu problema. Não sei qual é a sua situação. Mas uma coisa eu tenho certeza. Assim como Jeremias 29:13 diz. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que esperais. Então, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Vamos orar pelas nossas famílias, enquanto Sara vai estar ali fazendo um fundo musical.
eu conclamo você a orar pela sua família, a interceder pela sua família. Porque a palavra do Senhor nos assegura e nos adverte a entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Então, vamos entregar nesse momento as nossas limitações, os nossos problemas, os problemas que ninguém pode resolver. Nossos problemas hoje, as nossas famílias, tem que estar entregue só na mão de uma pessoa, que é Deus. E agora, não sei se é sua filha, se é seu filho, eu não sei se é seu esposo ou se é sua esposa. Eu não sei se são problemas relacionais. Eu não sei se é você desistiu de tudo. Eu não sei se você se acha incapaz. Eu lhe convido e desafio nesta noite a você colocar todas as circunstâncias que tem te levado a desistir, que tem entristecido o seu coração, que tem te feito olhar para trás, que tem te feito agir com violência, que tem feito você se afastar de Jesus. Muitas vezes você está dizendo, Senhor, mas eu não acredito que vai ocorrer a mudança. Eu já tentei diversas vezes. Está difícil, Pai. Mas eu te desafio a você ser uma intercessora, a você ser um intercessor da sua família, do seu filho, do seu neto, de todas as pessoas que estão ali no teu relacionamento familiar. Pode ser um problema de doença, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um conflito interpessoal. Nós precisamos aqui entregar, descansar e permitir que nós sejamos instrumentos de Cristo para fazer com que a nossa família esteja firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Curve suas cabeças e vamos orar todos juntos. Santo e eterno Deus, Pai de imensa bondade, nós te louvamos e nós te glorificamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Nós te entregamos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Pedimos perdão dos nossos pecados e te entregamos, ó Pai, o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos, para estarmos dispostos, ó Senhor, a ser instrumentos para louvor e glória de teu nome. Senhor, que nos nossos lares nós sejamos como uma tocha acesa, ó Pai, para iluminar, Senhor, a vida daqueles que estão, ó Pai, na escuridão. Nós queremos ser uma tocha, Senhor, para queimar toda a iniquidade, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, a iniciar da nossa família, Senhor. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário.
Perdoa-nos pelos momentos em que no qual nós não abrimos nossos lábios e proclamamos a Tua palavra. Perdoa-nos. Nos oportuniza falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia que se renova cada manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, da Tua glória. Enche-nos, Senhor, da Tua presença. Usa-nos para propagar o Teu amor. Usa-nos para libertar os cativos, os oprimidos, os enfermos. Ó Deus, que sejamos mulheres sábias, mulheres que compram a causa do Teu reino, mulheres que desafiam todas as circunstâncias, limitações, que sejamos mulheres de fé, homens sábios, cabeça de família, que saiam para a guerra, destemidos do amanhã. Que esses homens, ó Deus, saia revestido da Tua graça. Que esses homens, ó Deus, manejem a Tua palavra, que não tenham do que se envergonhar. Que pregue a Tua palavra dentro e fora de tempo. Ó Senhor, estamos aqui porque o mundo clama pelo Teu socorro. E nós temos o privilégio de fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, com todas as nossas limitações. Tu nos escolhestes. E não há justificativa para que nós não venhamos a fazer algo para glorificar o Teu nome. Porque nós podemos estar disseminando o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Ó Deus, faz-nos vasos novos. Firma os nossos pés sobre a rocha. Edifica a nossa família. Abençoa os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam bênção, seja como flecha, seja como ponte. Ó Deus, abençoa os nossos netos, os nossos pais. Senhor, abençoa. Que essa bênção, Senhor, se estenda para os nossos familiares. Senhor, abençoa a nossa família. Liberta aqueles que estão amarrados por um vício. Liberta o arrogante. Ó Senhor, nós queremos ver a Tua glória na nossa família. Nós rogamos, Senhor, pelo Teu milagre na nossa família. Nós entregamos a nossa família, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que estão distantes, aqueles que se desviaram. Nós chamamos agora neste momento, ó Pai. Conclamamos a libertação de todos, para louvor e glória do Teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus.